bem, então. Obrigado, pessoal. Boa tarde, obrigado por estarem aqui hoje. Vou falar um pouquinho com vocês hoje, contar algumas experiências que eu tive com recrutamento e seleção, né? E também como desenvolvedor, então eu tive dos dois lados. Mas antes, deixa eu só me apresentar rapidinho. Eu sou André Maltieri, sou Microsoft MVP, 7 vezes consecutivas já. Tenho uma plataforma de estudos hoje, né, de cursos online, que é o Balta.io, que é meu apelido carinhoso, abreviação do meu nome. E eu já trabalho com desenvolvimento desde 2003, e no último ano eu tive a oportunidade de trabalhar como head de pessoas, né? Trabalhar na parte também de recrutamento, seleção, carreiras e alguns outros pontos, né, que eu quero compartilhar com vocês aqui hoje, tá bom? Então, sobre o que... se vocês quiserem saber mais sobre mim, só seguir nas redes sociais, André Baltieri, tá bom? Beleza. Bom, queria deixar aqui algumas dicas para melhorar a visibilidade de vocês, né? Todos que estão assistindo, todos que estão aqui presentes, como ser encontrado pelos recrutadores, que é importante também. Dicas e testes, né? Alguns testes que a gente faz, que são testes que quase toda empresa executa. E algumas dicas principalmente de comportamento, são itens que influenciam bastante também na decisão de te contratar ou não, tá bom? Então, acho que a primeira dica aqui que eu tenho é seja visto. Esse é um ponto que às vezes a gente esquece, né, bastante, mas quem não é visto não é lembrado. Essa é a realidade. O que consiste no recrutamento e seleção? Recrutamento é manter, né, a porta cheia, né, a porta da empresa com uma fila lá para contratar. E seleção é selecionar. Então, se você não passa na primeira fase, né, que é o recrutamento, se você não é encontrado, obviamente você não vai passar pela seleção, você não vai estar na segunda fase. Então, selecionar é filtrar essa fila de pessoas, né, que a gente quer trazer para dentro da empresa. Então, primeiro você precisa ser recrutado, depois você precisa ser selecionado. E quanto mais você é recrutado, mais aumenta suas chances de ser selecionado em algumas das vagas. Tá? Então, olha que legal. Quem não é visto, não é lembrado. Esse é um ponto muito importante e que a gente tem um monte de ferramentas na mão para construir isso legal, para construir o nosso marketing pessoal, para construir a nossa imagem, mas às vezes a gente esquece. O primeiro ponto que eu falo sempre pro pessoal é atualize sempre seu LinkedIn. Isso parece uma coisa besta, mas eu recebo um monte de pedidos de amizade lá no LinkedIn, de conexões, que às vezes o cargo é 2 tracinhos, não tem um cargo, às vezes não tem uma foto de perfil, às vezes está com uma foto de perfil que é um logotipo de uma empresa, de uma tecnologia que a pessoa gosta. Então, assim, acaba ficando um pouco complicado para a gente que aceitar, né? Você não sabe de onde vem aquela conexão, muitas vezes você não conhece a pessoa, né? E às vezes o LinkedIn dela está desatualizado, às vezes ela já fez cursos novos, né? Já tem certificados novos, já tem experiências novas, né? E mesmo assim ela não atualizou ali. O que acontece muito no recrutamento também é que às vezes você foi para uma entrevista, você não tinha as skills necessárias, você foi reprovado naquela entrevista, mas com o tempo você vai adquirir essas skills, né? Então é importante atualizar o LinkedIn também, para que essas empresas que você já teve contato, que você já teve um contato bom, consigam te encontrar através dali. Tá? Então esse é um ponto principal. Muita gente divulga em sites, vagas de emprego, concordo, mas gente lá buscava muito no LinkedIn, porque no LinkedIn ele tem ferramentas ótimas, tem um recruiter dentro do LinkedIn, não sei se vocês conhecem, né, mas é uma ferramenta interna do LinkedIn que ele permite que você faça filtro por pessoas parecidas. Então eu posso pegar uma pessoa com um perfil parecido com o meu, buscar pessoas parecidas, né, encontrar. Isso só acontece se você tiver com o seu perfil atualizado, tá bom? Segundo ponto que eu coloco aqui para quem quer ser visto, né, dentro de comunidades técnicas principalmente, são participar dos eventos, participar das comunidades técnicas. Tá? A área de TI ela é muito vasta e tem muitos eventos. Como o TDC que está acontecendo aqui, vocês sabem que tem um monte de eventos, tem meetup quase toda semana, principalmente para quem mora aqui em São Paulo. Participando desses eventos, não precisa ir lá para palestrar, mas vá para prestigiar, vá para ampliar seu networking. Lá você vai ter a oportunidade de conhecer recrutadores, tá? E eles vão ter a oportunidade de conhecer você, conversar um pouco, bater um papo, entender sua cultura, entender seu propósito, tá? Porque a vaga, gente,
o emprego ele tem que ser um casamento, ele tem que ser bom para os dois lados. Tá? Se ele só implicar a cultura da empresa em cima de você, não vai funcionar. E se você tentar implicar só a sua cultura sobre a empresa, também não vai funcionar. Então, se você é um cara mais descolado, mais espojado, não adianta você procurar uma vaga muito formal para trabalhar. Porque depois você vai querer ouvir música, jogar videogame durante o expediente e não tem aquilo ali. Se você é um cara mais formal, que não liga para isso, né, talvez isso incomode em determinado momento. Então tem que ser um casamento. Tá? Então assim, você expondo as suas ideias, você conversando, criando um networking, isso pode te ajudar bastante. Terceiro ponto, vender seu nome. Tá? Então hoje, o que as pessoas sabem sobre você, tecnicamente falando? O que elas sabem sobre sua experiência, seus skills? Né? Então tem muita gente boa que eu vejo por aí, e que às vezes é um pouco retraída, né? Aquela pessoa que ela não se expõe tanto, talvez por não gostar, assim. Eu entendo que nem todo mundo gosta de palestrar, nem todo mundo gosta de fazer vídeo, tá? Mas, poxa, às vezes pode rolar um artigo. Quero escrever um artigo, quero escrever alguma experiência que eu tenho, tá? Isso ajuda muito a vender seu nome. Então, quando as pessoas elas leem o conteúdo que você passa, 30 pessoas podem escrever sobre o mesmo conteúdo, ele vai ter uma relevância diferente para cada pessoa. É igual a didática, é igual ensinar. Existe professor bom, existe professor ruim? Não acho. Acho que existem professores com didáticas diferentes e aquele que te agrada mais, né, é aquele que te convence. Então, você expondo, né, o que você tem, a maneira de pensar, a maneira que você faz as coisas ali, ela pode agradar muita gente e você vai ganhando um nome, você vai crescendo na comunidade, as pessoas vão começando a te conhecer. Já aconteceu casos comigo no passado, mas um pouco no começo da carreira, eu escrevia para uma revista que era Mundo.net, que era uma revista famosa no meio do .net. Chegou casos de eu chegar para a entrevista e o cara já conhecer, assim, falar, nossa, puta, eu li seu artigo na revista, entendeu? Quase nem teve entrevista, né? Fica só batendo papo mas assim, já facilita bastante, porque a pessoa já te conhece, já tem um know-how sobre você. Você gosta de fazer vídeo, de palestrar, qualquer atividade, acho que ela é bem-vinda, tá? Participe de processos seletivos. Né? Isso assim, falhar é normal. Então não tem problema nenhum em você fazer um processo seletivo e não passar. Desde que você saiba colher feedbacks, né, entender o que você errou para melhorar. Tá bom? Sei que muita gente às vezes fica com receio de tomar um não, né? Falar, vou lá e a empresa vai falar não para mim. Gente, isso vai acontecer. É normal. Com a minha carreira, eu nem sei quantos não eu ouvi até conseguir o meu primeiro emprego numa grande empresa. Entendeu? É normal. Acho que todo mundo vai passar por essa fase. E é aquilo que eu sempre falo. Como que uma pessoa fica boa em tocar piano? Tocando piano. Como que uma pessoa fica boa num jiu-jitsu? Lutando jiu-jitsu. Como que uma pessoa passa um processo seletivo? Fazendo um processo seletivo. Então faça o processo seletivo. Esse acho que é o primeiro passo. Então vai lá, se candidata, tenta fazer, lógico, tenta na sua skill, né, no que você tem ali, dar um match, mas isso é muito importante. Outro item que dá muita visibilidade para quem trabalha no mundo do desenvolvimento são projetos open source. São projetos abertos, né, para a comunidade, que a gente gosta muito de trabalhar. Então, normalmente, eu falo assim que o GitHub é o portfólio do desenvolvedor. Né? O GitHub, para mim, ele é mais currículo, às vezes, do que o LinkedIn. Então, eu recebia muito currículo lá que tinha o GitHub. Assim, é a primeira coisa que eu corri olhar. Queria ver o GitHub da pessoa, os projetos que ele contribui, o código que ele escreve, né? Então isso me dá muita base, me passa às vezes muita confiança. Fala assim, olha, é um cara que ele não tem medo de expor o código dele, porque quando o cara coloca o código dele na internet, ele tá exposto de alguma forma. Alguém pode ir lá e falar assim, cara, seu código é ruim, né? E aí, obviamente, ele está aberto a mudanças também, a melhorar o código dele. Então eu acho isso importantíssimo, esse é um dos tópicos que eu sinto falta. A maioria das pessoas envia um currículo, né, se cadastram para uma vaga, mas esquece de colocar, né, o GitHub ali, que pra gente é um projeto legal, né, é um portfólio muito importante. E se você não tem GitHub ainda, né, começa a contribuir, começa a colocar os códigos lá, isso é muito importante para sua carreira, tá? No LinkedIn, gente, pelo amor de Deus, LinkedIn não é Facebook, tá? Essas são algumas dicas valiosas. Se puder, sempre utilize uma foto formal. Não estou dizendo para tirar uma foto de terno e gravata lá, tá? Mas evitar alguma foto balada, alguma coisa assim, ou
qualquer foto, como eu falei, foto de logotipo, de alguma tecnologia, entendeu? Aquilo é um perfil profissional. Se você é uma empresa também, não cria perfil pessoal, cria perfil de empresa no LinkedIn. Atualizar sempre as informações, como eu comentei antes. Compartilhe seus certificados. Eu sei que muita gente aqui faz vários cursos, tem os meus cursos online, tem um curso de um monte de escola online aí. Compartilhe, isso é importante, para as pessoas saberem o que vocês estão estudando, o que vocês estão fazendo, tá? Isso dá uma visibilidade boa. É tão legal quando você entra no LinkedIn de uma pessoa e você vê lá 5, 6 atividades, certificados, não postagem, atividades que essa pessoa fez. Fiz um curso tal, tive em tal evento. Isso mostra, pelo menos para mim, que essa pessoa ela tem um interesse em evoluir sempre. Isso mostra que ela está sempre atualizada, que ela está sempre buscando conhecimento, que ela está sempre tentando fazer coisas novas. Passa também uma confiança para mim que eu quero ter, que é justamente a confiança de que eu vou trazer uma pessoa para dentro da minha empresa que ela gosta de compartilhar conhecimento, que ela gosta de estar na comunidade, tá? Que ela gosta realmente de crescer no ambiente nosso ali. Não compartilhe nada que não seja profissional. Essa é uma dica muito importante. Então, você viu um vídeo engraçado, de gatinho, algumas coisas assim, guarda para o Facebook, né? Ou pior ainda, algum tópico que é muito polêmico, que vai gerar um desgaste desnecessário, né? Porque hoje a gente sabe que, principalmente desgaste político, eu falo que é desgaste até, né? Porque não é, ninguém muda de visão política, né? Você só gera desgaste. Então assim, guarde isso pro Facebook, para qualquer outra rede social, mantenha o LinkedIn limpinho, porque as pessoas olham, a pessoa que vai recrutar você, com certeza, principalmente se você for num cargo maior, ali um desenvolvedor sênior, parte de uma arquitetura, a pessoa vai olhar seu LinkedIn e o que ela vai ver lá, tá? Então, cuidado com compartilhar informações falsas. Então, muitas vezes viraliza aqueles vídeos, né? Vídeos falsos. Você vai lá na onda e compartilha aquilo no seu LinkedIn. Então, passa aquela impressão de, o cara compartilhou um vídeo falso, ele nem olhou a fonte do vídeo, né? Ele nem olhou se era uma fonte confiável antes de compartilhar. Então, assim, olhe como se você estivesse contratando você, né? Você vai ter uma sensação diferente. Amplie sua rede corretamente. Esse é um outro ponto importante do LinkedIn. O LinkedIn ele tem limite de conexão, gente. Eu não aceito pessoas sem foto. Eu não aceito pessoas que não têm cargo no LinkedIn. Tá? E eu não aceito pessoas que têm cargo que não tem nada a ver com a minha profissão. Por exemplo, recentemente eu entrei para o mundo de RH, contratação, etc. São muito bem-vindos, tá? Mas existem outros cargos ali que não me interessam. Então, não sei, às vezes, porque as pessoas pedem conexão, às vezes tentam ampliar de uma forma maior, assim, ou pior ainda, tentam vender alguma coisa lá pelo chat, né? Que é muito chato. Então, assim, não façam isso, amplie sua rede de uma forma correta. Então, crie conexões com quem realmente importa e, mais precisamente, aceite conexões de quem realmente importa. Tá? Então, se você acha que é uma conexão relevante e não é da sua área, tudo bem, pode aceitar. O cara é um CIO de uma empresa, etc. e tal. Tá? Mas se você ficar queimando suas conexões, né, então ela tem um limite e quando você compartilhar, aquilo não vai ser relevante para aquelas pessoas, entendeu? Se você aceita muitas pessoas que são fora da área de tecnologia, obviamente você vai compartilhar muita coisa sobre tecnologia. Você é da área de tecnologia. Aquilo não vai ser relevante para as pessoas, né? Então não faz nem sentido, tá bom? Personal branding. Esse é um ponto assim que, de novo, eu comento assim que existe muita gente boa, mas às vezes falta um pouquinho do marketing, né? Falta um pouquinho do empowering branding ali. Então, assim, hoje, quando a gente passa a ser profissional, quando a gente passa a atuar numa empresa, quando a gente passa a querer estar na comunidade, falar para as pessoas, a gente passa a ser uma empresa, de certa forma. A gente tem que zelar pela nossa imagem. Vocês concordam? Não pode sair pela internet falando qualquer coisa, falando qualquer bobagem. A gente tem que se policiar muito mais. Quando você começa a ganhar seguidor, quando você começa a influenciar pessoas, não gosto do nome digital influencer, mas quando você começa a influenciar pessoas de alguma forma, você tem um cuidado muito maior, né, com as coisas que você fala do que anteriormente. Então hoje, quem é você? Né? O que você construiu com o seu nome hoje? Se eu digitar seu nome no Google, o que eu vou achar? Tá? Então pensem nisso, pensem nessa essência, né? Quais são suas referências? Esse é um ponto muito importante também. Quem te indica no LinkedIn, quem endossa você, quem diz que você é um bom profissional hoje, né? Quem já atuou com você e pode falar assim, olha, fulano de tal é uma pessoa boa, fulano de tal é uma pessoa que você pode contratar. Você se contrataria?
né? Se você estivesse num processo seletivo hoje, né, com você mesmo, qual seria a sua atitude, né? E principalmente como você se posiciona nas redes sociais. Gente, rede social hoje, todo mundo tem acesso. Então é normal que qualquer empresa acesse o Facebook, veja as postagens que você tem, acesse o LinkedIn, veja o que você comenta lá no seu Twitter, entendeu? Então, de certa forma, você tem que tomar cuidado, sim, com as coisas que você posta. Lógico, não estou dizendo que vai haver discriminação sobre isso, né? Mas estou dizendo que deve haver um profissionalismo também nas coisas que a gente faz, né? Ou então você deixa aquilo privado, reservado para um nicho de pessoas, né? E não aberto publicamente. Embora acho que tudo que está na internet hoje está público, né? Não tem mais como ter privacidade, né? Bom, um outro tópico aqui muito importante é o networking. Esse aqui com certeza acho que a maioria de vocês já ouviram, né? Mas assim, ó, o que é o network? O que é fazer um networking? Tá? O que é ampliar a sua rede de networks? Primeiro, fazer boas amizades. Isso é fundamental. Gente, quantas vagas, a gente é assim, a gente fala assim, puta, fulano de tal entrou na empresa por indicação. Mas você já percebeu que a gente é assim? Quando você está precisando de um encanador na sua casa, você vai procurando uma lista, a maioria das vezes você pergunta para alguém. Você fala, você conhece um encanador bom para arrumar lá em casa? Por que na empresa, no trabalho tem que ser diferente? Então sim, faça boas amizades, né, para que você seja uma boa referência para outras pessoas. Você vai ser indicado e isso conta muito. Por exemplo, assim, na área de recrutamento, é muito diferente eu pegar um currículo na mão, que eu achei, do que chegar um outro amigo meu que eu conheço e que eu confio no trabalho dele e ele colocar o currículo na minha mão. Falar assim, olha, contrata essa pessoa porque ela, eu tô dizendo, eu já trabalhei com ela é uma pessoa, esse cara já pula todo o processo, ele já vai lá pra frente, entendeu? E como você consegue isso? Fazendo boas amizades, entendeu? Sendo gentil com as pessoas, né? Sendo educado, etc. Seja bom com as pessoas, né? Coloquei um ponto aqui, porque isso acho que é fundamental, né? Julgue menos e faça mais. Então, principalmente na área de desenvolvimento, eu vejo muita gente brigar por código, né? Mas, não, essa tecnologia não presta, seu código ficou ruim, etc, né? Então, assim, evita criar barreira, tá? Se você achou que o código da pessoa não ficou bom, se achou que a pessoa não fez um bom trabalho ali, chama ela num canto, no privado, dá uma crítica construtiva para ela, né? Ao invés de criticar publicamente e criar um atrito desnecessário. Você não sabe onde essa pessoa vai estar amanhã, entendeu? Então toda briga que a gente arruma ali na internet, às vezes, desnecessário, a gente nunca sabe onde aquela pessoa que a gente brigou vai estar amanhã. E se ele é filho de um presidente de uma empresa e amanhã você vai estar prestando serviço para essa empresa, você vai dar de frente com ele lá. E aí, como que fica, né? Ajude as comunidades a crescerem. Então, essa é uma coisa que a gente tem muito no DNA nosso, desenvolvimento, né, de carreiras, ajudar a comunidade a crescer. Então, você está vendo comunidades novas que são boas, né? Então, dá um up para essa comunidade, ajuda ela, incentiva no que você puder, né? Incentiva o pessoal. Eu acho que a melhor forma que a gente tem de criar bons relacionamentos é através de incentivo. Você viu um trabalho legal de uma pessoa? Compartilha, entendeu? Se gostou de um trabalho, compartilha. Ah, mas esse trabalho concorre com o meu, né? Eu vejo muita gente, às vezes, pensar dessa forma, né? Gente, a gente não tem concorrente hoje. Acho que todo mundo cresce, entendeu? Todo mundo cresce junto. Então, tem um monte de gente falando sobre .NET, um monte de gente falando sobre Java. Você viu algo bom que uma pessoa fez, um trabalho bom? Elogia. Fala, olha, que bom trabalho que você fez. Incentiva, né? Compartilha isso. Faça amizade dentro das empresas. Então, se você quer conhecer como uma empresa trabalha, faça amizade com o pessoal lá dentro, tenha o feedback dessas empresas, né? E principalmente porque o pessoal te conheça também, para que você chegar num processo seletivo não tão cru, né? Se você chegar, você não conhece nada da empresa, você não conhece ninguém lá dentro, você não sabe como a empresa trabalha, a empresa não sabe como você trabalha, né? Você chegar para uma pessoa agora e pedir ela em casamento, o que vai acontecer? Uma pessoa desconhecida. Ela vai falar não, né? Provavelmente. Ela nem te conhece, né? Agora, se vocês se conhecerem, né? Se vocês criarem um relacionamento, aí é muito mais fácil as coisas acontecerem, tá? Beleza? Vou passar esse rapidinho. Para o processo seletivo em si, depois que você foi visto, entenda o processo, né? Diferentes empresas, não existe uma bala de prata para o processo seletivo, tá? Eu tenho um livro que eu vou recomendar ali depois, que é Cracking the Code Interview, que é muito bom. Mas mesmo assim, ainda as empresas executam o processo de forma diferente.
Então, assim, especule sobre o teste. Manda um e-mail pro pessoal, pergunte se você tem que se preparar com alguma coisa específica, como que funciona o teste. Antecipe-se no horário. Né? Então, isso acontece muito aqui em São Paulo. A quantidade de gente que chegava atrasada, né, para os testes. Então, é ruim, né? Passa às vezes uma má impressão, embora a gente saiba do trânsito, todas as coisas. Antecipe-se o máximo possível. Pesquise sobre a empresa. É tão legal quando alguém chega para entrevista e conhece sobre a empresa e fala, nossa, vocês que fazem aquele produto tal, vocês que fazem aquilo, né? Principalmente quando a empresa não é tão grande, não é tão conhecida, né? Então isso passa que o cara estudou a empresa, ele quer realmente estar aqui, né? E porte-se na cultura da empresa. Então, se é uma empresa que é mais descolada, vai do jeito que você achar melhor. Se é uma empresa que é mais tradicional, né, porta-se na cultura da empresa. Porta para dentro, você está dentro da cultura da empresa. Felizmente, tá? Seja educado. Coitada das meninas da RH. Nossa, quando eu trabalhava com elas, cada patada que elas levavam, gente do céu, eu não acreditava nas respostas que o pessoal dava para elas, né? Então, assim, sejam educados, o pessoal está querendo fazer o trabalho deles só, então às vezes tem cobrança em cima de contratação, tem cobrança de vaga, então, assim, do mesmo jeito que você está lutando suas batalhas aqui, eles estão lutando a batalha deles lá, então seja educado, que eu acho que é fundamental, né? Não seja estrela, então por mais que você seja um bom profissional, que você seja o cara mais cobiçado do mercado, acho que tratar todo mundo igualmente, acho que é o princípio, tá? Você chegar ali, não ser uma estrela. E a sua entrevista começa aqui, né? Na verdade, na preparação, tá? A gente tem que tomar cuidado com isso. No dia do processo seletivo, organize-se para não fazer nada na correria, tá? Mostre desenvoltura e proatividade. Isso aí acho que todo mundo já comenta com vocês, né? Não crie problemas antecipadamente, né? Então, vê se você já tem o endereço, se você já tem o telefone, todas as coisas, para não ficar tudo para a última hora, né? Então, fala, onde que é o endereço, onde que fica, que hora que eu chego, que hora que eu saio. Não desmarque entrevistas se não for extremamente necessário, porque afinal é o tempo de todo mundo envolvido, a agenda já está preparada e, gente, a agenda da RH é muito complicada. Às vezes é entrevista o dia inteiro, então uma pessoa desmarca, é um slot que eles podiam trazer para outra pessoa, entrevistar outra pessoa que passaria na vaga, tá? Para execução da entrevista, na hora dos testes, né? Não tenha pressa, mas não perca tempo, tá? Então não faça o teste às pressas também. Não demonstre desleixo na hora de teste, seja o teste via código no computador, seja o teste escrito, tá? Quem pensa rápido normalmente pensa errado, então esse é um fato que é comprovado. Às vezes a pessoa tem pouco tempo e às vezes a entrevista é feita com pouco tempo para testar como essa pessoa age, né, sob pressão. Faça o básico primeiro, depois você enfeita, tá? Então muitas entrevistas de teste, de código, eu não via teste de unidade. Aí o pessoal, teste, não deu tempo de testar. Fala, cara, você está entregando um produto sem testar, né? Sem fazer os testes. Mas não deu tempo. Mas não deu tempo por quê? Porque às vezes ficou criando uma arquitetura, criando um desenho todo numa aplicação e esqueceu de fazer o básico, né? Que entregaria o básico ali. Peça feedbacks. Esse é um ponto importante. Tanto durante a entrevista quanto depois da entrevista, tá? Dê feedbacks e sugestão de melhoria também pro processo. Então não é sempre a empresa que está certa. Às vezes se você não concordou algo com o processo seletivo, é legal que você fale. Desde que seja uma crítica construtiva, né? Não seja uma crítica só, não gostei do processo seletivo, né? Mas desde que você exponha algumas coisas. Não fale demais, porque quando você não sabe a resposta, não sei a resposta, não tem problema nenhum, tá? O ruim é quando a pessoa fica tentando às vezes enrolar, tentando achar uma resposta, tá? Não fique mudo também, porque senão mostra que você é um pouco introvertido, né? Se você não sabe, não enrola, então não fica tentando achar alguma coisa para passar ali. E um livro que eu recomendo é o Cracking the Code Interview, tá? Tá aqui, ele tem vários testes ali que são executados, tá? Espera aí que ainda não acabou. No dia seguinte, gente, sempre agradeça pelo tempo dos envolvidos, tá? Aliás, qualquer coisa, qualquer reunião, qualquer coisa que vocês forem fazer, agradeça pelo tempo. O tempo é a coisa mais rara que a gente tem, tá? Usou ele bem ou mal, ele já foi, não tem como voltar. Então, agradeça o tempo das pessoas que elas disponibilizam para dar atenção para você. Deixe seu serviço sempre à disposição. Então, nunca feche as portas. Não passou? Beleza, tá? Não fecha a porta, não fica de mau humor, não entende aquilo como uma forma errada, tá?
Não cobre um retorno imediato. Muitas vezes as empresas elas têm um processo de apuração interna, tá? E peça feedback do que você pode melhorar. Então, muita gente faz a entrevista, é reprovado e some, entendeu? Não pede nenhum feedback, não quer nem saber o que errou, o que foi bem, o que foi ruim. Isso é ruim para a pessoa, entendeu? Porque às vezes a gente tem até feedback para passar, mas na correria não dá, a gente acaba esquecendo, né? Então se a pessoa às vezes volta e fala, ó, o que eu podia melhorar? Poxa, legal, né? Tem vários pontos que a gente sempre gosta de comentar. De tempos em tempos, faz um contato também com a empresa, não deixa morrer. Se você quer ainda trabalhar na empresa, né? Demonstra interesse por mais vagas. Então não deu certo no processo seletivo, parte para outra, tá? Envolve-se mais com a empresa, participa se a empresa faz meetup, faz as coisas, participa disso daí, isso demonstra interesse, tá? E se mesmo assim tudo isso não deu certo, não significa que você é ruim. Pensa assim, ó, o não você já tem. Vai lá, tenta, faz o processo seletivo, pede feedback, melhora, vai lá, faz o processo seletivo, não deu certo, pede feedback, volta, melhora, faz outro processo seletivo até você passar, entendeu? Não desanima, não desiste. Não significa que você é ruim, não significa que você foi mal nos testes. Às vezes você disputou com uma pessoa que realmente estava mais preparada que você, às vezes a vaga fechou, né? Às vezes, para aquele momento ali, você não era a pessoa indicada, né? Às vezes a empresa atende outros clientes e não tinha um cliente que adequasse ao seu perfil. Existem N possibilidades, né, para a empresa não te contratar, tá? As empresas também erram nas contratações, então às vezes elas deixam passar, né? É normal isso aqui, tanto a gente como as empresas elas erram. Então às vezes é normal passar alguma pessoa boa no processo seletivo falhar, né? Por erro nosso, tá bom? E era isso. Não vai dar tempo de tirar as dúvidas aqui, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para Hello. Vou botar? E aí, Balta, tudo bem? Já que você trabalhou com RH, eu tenho sempre uma dúvida que acho que não é a pior, mas é a pior pergunta num processo seletivo. Qual que é a sua... qual que é a sua... Agora eu esqueci a sua estimativa... Quanto você quer ganhar? É a pergunta tão horrível que eu esqueci. Então assim, quanto você quer ganhar? Que é uma pergunta muito cruel, porque você não sabe quanto que você tem a vaga. Então eu vou pedir alto? É uma pergunta muito injusta, porque eu como candidato, eu vou falar uma coisa, que se eu falar abaixo, ótimo, você lucrou, parabéns, porque se tinha um budget, sei lá, de 1.000, eu pedi 100, ótimo, vem pra cá. E se eu pedir, sei lá, 30 mil, eu falo, não quero. Então é uma pergunta muito ruim. Como é que lidar com essa pergunta? É uma ótima pergunta, tá? Eu não quis falar de salário aqui porque varia de região para região, então depende muito. Mas é o seguinte, primeiro passo da empresa, se você vale 6 e a empresa se contrata por 3, é ruim para ela, porque você vai descobrir a curto prazo que você vale 6 e ou ela vai ter que remanejar seu salário, tá? Que vai ter que ficar na média, ou você vai cair fora. Então é ruim. Então, lembra que eu falei que tem que ser um casamento, tá? Então, no processo de contratação, a gente nunca contrata abaixo. Às vezes as pessoas pedem, falam assim, eu quero 3 mil reais, mas daí você olha o currículo dela e fala assim, você não vale só 3 mil, você vale 5, 6 mil reais. Então, a empresa tem que ser honesta também, tá? Porque tem que ser um casamento. Se a pessoa descobrir depois que ela entrou ganhando menos que outras pessoas que fazem o mesmo que ela, vai dar ruim, tá? E o segundo ponto, o candidato tem que se preparar para isso também. Então você tem que olhar, né, tem que dar uma pesquisada em outras vagas com requisitos parecidos e ter uma faixa salarial. Lovemondays.com, algumas coisas, alguns sites, né, te ajudam com essa estimativa. Então você já tem que ir com uma faixa salarial em mente, que não pode ser assim, entre R$1 e 1 milhão, né? Então você tem que uma faixa, por exemplo, assim, de 5 a 7. Tá? Daí vocês chegam na conclusão que o 6 está ok, entendeu? É uma faixa assim, mas tem que partir do candidato também, tá? Você tem que ter essa visão. Mas normalmente a empresa ela já vai ter a faixa salarial ali basicamente que definida. Então, aí vai de você, se você acha que vale a pena também ir para a empresa ganhando menos, porque você vai aprender mais e ter mais uma oportunidade melhor lá dentro, tá? E aí fica a critério seu. Realmente, tá? Mas dos dois lados tem que se preparar. Elas têm que saber quanto pedir para não pedir errado. E você também tem que ter uma ideia pesquisando em sites e alguns outros lugares assim para chegar lá com uma base, tá bom? Obrigado, gente.